Mais uma vez terminamos o ciclo do Enem, Enem 2023. Estou com a prova aqui, fiz a prova, a prova cinza do segundo dia. E aqui eu vou trazer as minhas primeiras impressões. Se você está caindo de paraquedas, convido você a se inscrever no canal, que vai ter muito conteúdo ainda. E quero agradecer a todos que acompanharam os conteúdos do canal. Eu posso falar que quem acompanhou os conteúdos daqui usou e acabou aproveitando muito isso para a prova, tanto de natureza quanto matemática, que tiveram questões que assim eu dei de graça para quem acompanhou lives, quem acompanhou vídeos, quem estava aqui inscrito no canal. Vou dar minhas primeiras impressões e trazer o primeiro comentário, que eu acho que a prova estava extremamente insalubre. E não pela prova em si, mas pela temperatura. Eu quero que vocês deixem nos comentários se isso aconteceu com vocês também, porque o Brasil é muito grande, então tem diferentes realidades aí. Mas aqui em São Paulo fez um calor e a escola onde eu estava não tinha ar-condicionado, logicamente, tinha ventiladores mais poucos e a sala era grande, então assim, tava mais um ar quente ali circulando. Cara, pra mim, pessoalmente, atrapalhou muito. Eu não, assim, fazia muito tempo que eu não fazia uma prova de 5 horas, né? Tirando o Enem da semana passada, que a temperatura tava bem mais tranquila. E pra mim pesou bastante a temperatura, tanto que isso atrapalhou até a minha própria resolução. Pra quem tava mais com prática, eu acho que não deve ter atrapalhado tanto, mas eu acho que isso vai diminuir um pouco o desempenho da maior parte dos candidatos. E eu quero que vocês deixem no comentário se isso aconteceu com vocês também. Sobre a prova, cara, como sempre, prova de matemática com muita conta, corrida, mas para quem praticou dentro do modelo. Natureza, prova muito conteudista, com alguns conteúdos um pouco mais pesados, questões um pouco mais para quebrar a cabeça mesmo, mas dentro do padrão. Se eu tivesse que falar, dar uma avaliação rápida de cada uma das provas, depois ao longo do vídeo eu vou comentar sobre algumas questões e fazer uma avaliação mais específica, cara, eu acredito que as duas provas estavam mais tranquilas que no ano passado. E de novo, não estavam tranquilas, elas estavam mais tranquilas. Eu sempre pontuo isso, tem gente que deixa nos comentários. Você diz que a prova tá fácil, você é maluco. Estou falando, a prova estava mais fácil do que a do ano passado, em que natureza foi uma das mais difíceis da história. Matemática foi uma das TRIs mais valorizadas da história. Então a gente tem que colocar sob contexto. Em relação ao ano passado, foi uma prova mais tranquila. Lembra muito o Enem de 2020. Então lembra muito essa ideia de um Enem um pouco mais tranquilo, tanto no primeiro quanto no segundo dia. E a gente vai ter que ver as notas depois, eu quero fazer uma análise mais detalhada sobre isso. Olhando especificamente natureza, eu queria até comentar, tiveram questões assim, que eu falei que ia cair mesmo, que foram idênticas. Caiu questão de fosforilação oxidativa, que a gente até comentou na última live. Caiu questão sobre compostos orgânicos de cadeia, eu tinha comentado, cara, você tem que saber a diferença da cadeia ramificada, da cadeia normal, tinha que saber. Você acertava a questão tranquilamente. Aquela questão do composto apolar, daquele composto clorado, né? Organoclorado, também dava para acertar tranquilamente. Então, assim, muita questão que realmente dava para acertar. Eu fiz uma live no Instagram antes da prova e falei sobre o etileno, caiu sobre o gás etileno. Então, realmente, foi uma prova que eu vou dizer que, dentro do padrão Enem, foi uma prova muito dentro do padrão. Ela não foi acima da média, abaixo da média, ela foi uma prova no padrão. Acho que ela vai ser colocada na história como uma prova no padrão, natureza. Ah, mas eu fui mal. Eu entendo, eu não estou dizendo que a prova foi fácil. De novo, a prova sempre é difícil porque esse é o nível do Enem. Mas comparativamente com outras provas, se você pegou simulado, se você treinou, você vai perceber que estava um pouco mais tranquila de fazer. Quando a gente olha para matemática, cara, a matemática estava bastante corrido. Mas uma coisa estranha que aconteceu é que tinha umas questões muito fáceis. Então, assim, teve aquela questão, por exemplo, do supermercado, com 5 caixas, que era uma questão tão simples que eu conferi ela umas 5 vezes para ver se eu não tinha feito nenhuma besteira. Ou a questão, por exemplo, do sinal do celular, intensidade do sinal de internet. Cara, eram questões que eu fiquei tentando achar alguma pegadinha, alguma coisa do tipo, mas no fim acabei não encontrando. Então, assim, me surpreende que tem algumas questões bem mais tranquilas e tinham questões mais complicadas, como sempre. Mas mesmo as questões mais complicadas não estavam tão complicadas quanto as do ano passado. Ano passado pegaram pesado em umas 3, 4 questões. Esse ano eu não notei isso. Acho que não teve questões difíceis, logicamente, mas não teve nenhuma questão que, assim, cara, impossível de resolver. Se não desse mais tempo, o pessoal não resolvia. Então eu senti que foi uma prova mais honesta. Assim. Acho que o Enem tirou um pouco a mão por causa do ano passado. E tinha muitas questões que você conseguia resolver muito rápido, mas tinha questões de conta bizarra, por exemplo. Aquela questão do aniversário, que a pessoa escolhia qual era o maior gasto de atividade calórica. Tinha alguns macetinhos para você resolver, mas, cara, era, no fim das contas, fazer conta, assim. Não tinha muito o que fazer, dava para tentar simplificar um pouco. Era uma questão chata de conta. Tinha aquela questão também dos pescadores, que era uma questão chata de conta. Então, assim, teve aquelas questões típicas do Enem, que aparecem com bastante frequência na prova, mas assim, uma coisa que eu posso falar com segurança, para quem se preparou, para quem acompanhou o canal ao longo do ano, para quem é aluno do faixa preta, para quem sabe realmente o padrão das questões do Enem,
não veio nada além, não veio nenhuma surpresa. Até se você é aluno do Faixa Preta, ou se você acompanha o canal, deixa aqui nos comentários que eu quero saber como foi o seu desempenho. Mas assim, não é para você ter se surpreendido com essa prova. Vai ser uma prova mais fácil que do ano passado? Provavelmente. Vai ser uma das provas mais fáceis da história? Eu acredito que não. Eu acredito que foi uma prova ali na média, até uma média um pouco mais, dependendo do contexto que a gente pegar. E tem esse fator do calor que eu acho que vai piorar as notas. Eu acho que assim, vai ter um quesito da insalubridade, muita gente fazendo a prova nesse calor absurdo, passando mal, ficando desidratado, sabe? Tem um fator físico aí mesmo que eu acho que vai atrapalhar bastante, porque eu não me lembro de ter feito outro Enem nesse nível de calor. Eu não me lembro, até vocês podem deixar nos comentários, mas eu particularmente não me lembro. Então essas são as primeiras impressões da prova. Eu acho que, de novo, a gente fecha mais um ciclo Enem e, logicamente, se você quer continuar acompanhando os conteúdos do canal e tudo mais, entra no grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp é onde eu divulgo todos os vídeos, divulgo todas as lives, vou divulgar resultado do Enem, divulgar quando sair a TRI, divulgar quando sair o resultado do SISU. Então assim, é um momento bacana pra gente conseguir interagir e conseguir ter um contato próximo. Beleza? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha tido um ótimo Enem e agora é hora de descansar ou se preparar para os próximos vestibulares. Beleza? Um abraço, tchau.